A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor nos permitiu ficar de pé e ser grata a Ele. Amém? 8 de novembro de 2023, quarta-feira, um dia que o Senhor preparou para glorificar o nome dEle. Amém? Então vamos de crescimento espiritual. O verso 11 do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, amém? Uma epístola poderosa, fala muito sobre o crescimento espiritual. O tema, dessa carta é equilíbrio. O tema desta carta é equilíbrio e crescimento espiritual, maturidade. E então eu acredito que o Senhor tem coisas grandes a fazer através da nossa vida se a gente cremos em tudo que a gente estiver lendo e estiver obtendo aqui como conhecimento para nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela é conhecimento. E a palavra de Deus ela traz maturidade para nossas vidas quando a gente deixa ela entrar, quando a gente absorve ela e deixa ela fazer parte da nossa vida e começamos a acreditar profundamente, porque a incredulidade, irmãos, é um meio hoje que Satanás achou de fazer as pessoas ficar raquíticas na fé, ficar pequenos, sabe, incrédulos, não acredita porque não consegue deixar a palavra entrar, penetrar dentro da tua alma, para que você entenda tudo aquilo que o Senhor tem, amém? É o que aconteceu aqui com o povo no deserto, né? A Epístola aos Hebreus começa falando aqui também sobre os irmãos que morreram tudo no deserto, saíram do Egito, mas ficaram no deserto porque não tiveram fé suficiente para passar pelo deserto, crendo no nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então a incredulidade fizeram com que aquele povo caísse todo no deserto, tombasse o seu corpo ali no deserto. Então a falta de fé, não permitiu eles entrar no descanso do Senhor. Amém? Aqui nós falamos também sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que ele é o supremo sacerdote, falando que ele veio da linhagem de Melquisedeque e não da linhagem levítica. Então é isso que esses irmãos aqui não estavam entendendo. Na realidade, o que estava acontecendo? O contexto aqui de Hebreus, eles estavam vivendo uns dias muito difíceis, eles estavam sendo atacados espiritualmente, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por muitas lutas, muitas perseguições, eles estavam perdendo suas casas, seus lares, estavam perdendo familiares, eles estavam perdendo bens, a casa deles estavam sendo tomada, acho que é no capítulo 10, se eu não me engano, a gente vai chegar lá, acho que é o capítulo 10 que vai falar que eles estavam perdendo as suas casas, eles tomavam, e eles estavam passando por esse processo, então o sofrimento estava muito grande, o sofrimento dos irmãos estava muito grande. O que acontece? Eles estavam vendo um meio de se livrar daquela perseguição, retrocedendo, voltando para trás, Muitos deles tinham dificuldade de entender o sacerdócio de Jesus Cristo através da ordem de Melquisedeque. Mas por quê? Porque Melquisedeque só vai ser citado na Bíblia lá em Gênesis capítulo 14 e no Salmos 110, verso 4, Salmo 110, verso 4, que é onde vai citar Melquisedeque. Então eles têm essa dificuldade de compreender por que o sacerdócio de Jesus vinha da linhagem de Melquisedeque e não da linhagem levítica, Só que a linhagem levítica era de homens falhos, de homens que tinham que prestar sacrifício pelo pecado deles e pelo pecado do povo. Então não eram homens santos como Jesus. Então, por que Melquisedeque? Melquisedeque foi um homem santo? Não, mas Melquisedeque, ele foi um homem que ele foi rei e sacerdote. E na lei não pode ser rei e sacerdote. Na lei só poderia ser sacerdote ou rei. Você vê que tem aquele rei, acho que é o Uzias, que ele vai entrar no templo e ele vai tentar oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele mesmo vai tentar fazer sacrifício e ele vai ser acometido de lepra, Porque não pode um rei ir apresentar sacrifícios ao Senhor, somente o sacerdote. Mas Jesus veio da linhagem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Então a gente vê que o Senhor não quebra os princípios dele, não quebra o princípio da palavra, não, gente, a coisa mais linda é a palavra de Deus. Então o Senhor, ele é fiel em todas as áreas, Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito que agradou ao nosso Senhor, E ali nos livrou ali do inferno e de uma eternidade de sofrimento, se a gente crer e obedecer nele e querer estar junto com ele, Por intermédio da aflição dele na cruz, ele nos comprou, com preço de sangue, amém? Então vamos lá, o verso 11 está dizendo assim, quanto a isso, temos muito que ensinar, vírgula. Assunto difícil de explicar. Assunto difícil de explicar. É verdade, irmãos. O assunto aqui é meio difícil de explicar. Presta bem atenção. Especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender, nércio. Pessoas com dificuldade de entender. Gente, é muito difícil. Crente que está na igreja tem dificuldade de entender o que o Senhor está fazendo.
Mas o mais triste disso tudo é que ele está se referindo, não é para crentes novos convertidos. Ele não está falando para alguém que tem 1 ano na fé, alguém que tem 2 anos na fé, bebê na fé, não. Ele está falando para pessoas que estavam na fé há muito tempo. Ele está dizendo, difícil assunto de explicar. Como explicar para uma pessoa velha já na igreja? E explicar tudo que já era para ele ser mestre. Aí ele vai falar no verso 12, apesar de que a essa altura já devia ser mestre. A essa altura não era para mim estar ensinando a vocês, era para vocês estar ensinando a outros. Irmãos, a caminhada com Deus, ela requer de nós crescimento, ela requer de nós uma busca, e nós estamos vivendo num contexto onde as pessoas não querem crescer espiritualmente, não querem crescer na sabedoria. Claro, primeiro se cresce na graça, depois na sabedoria, né? Mas só que tudo é junto. Quanto mais você crescer na graça, quanto mais você crescer na sabedoria, melhor vai ser para o entendimento. Você vai ter que se tornar um mestre. Então o objetivo é se tornar mestre para ensinar. Só que o que acontece nos dias atuais é que as pessoas acham que para se tornar mestre é só quando tem um nome reconhecido, é só quando está nos holofortes. Não! Às vezes você vai se tornar um mestre para ensinar aqueles que não têm condição de estar perto de mestres grandes. O Senhor vai te fazer um mestre grande, porém não conhecido. E nós precisamos entender isso. Então tem pessoas que já era para estar ensinando, mas ainda está aprendendo. E com muita dificuldade, porque ainda é indolentes. Com muita dificuldade para aprender. Pessoas ainda incrédulas, imaturas na fé. Pessoas que têm muita dificuldade de compreender que já era para ele estar ensinando, ou para ela estar ensinando. Alguns porque são da forma que o escritor está dizendo aqui, né? Indolentes para aprender. E outros porque são preguiçosos mesmo, porque não querem ter compromisso, não querem ter conhecimento. A continuação do verso 12 está dizendo, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua. Mais uma vez, olha só, mais uma vez alguém tem que te instruir. Tem alguém te ensinando sempre, mais uma vez alguém tem que instruir. Quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, alguém sempre tem que estar ensinando ali, porque a pessoa é difícil de entender. É uma pessoa que está sempre ali no culto de ensino, na escola bíblica da IBD, está sempre nos cultos, mas não consegue aprender. Por que será essa dificuldade para aprender? Por que será que esse crente aqui está imaturo? Esse crente não desenvolve espiritualmente? Será por que esse crente já era para estar sendo mestre e ele ainda está sendo aluno? Ainda, além de tudo, um aluno iniciante de 40 anos de igreja. Tem gente que está na igreja aí 10, 20, 15, 30, 5 anos, né? 4 anos, 3 anos, daí para frente, né? Que daqui para trás ainda é novos convertidos, que está ali e não saiu do lugar, não tem entendimento, não tem nada, não aprendeu nada ainda, não tem nem um pouco do conhecimento. E olha que o conhecimento Deus dá quando você pede. Tiago escreve na sua epístola, que quando pedimos ao Senhor com fé, não como a onda do mar duvidando, Ele dá abundantemente. Então se você pede ao Senhor abundantemente, Ele vai te dar. Eu oro mesmo, Senhor, eu quero ter conhecimento, eu quero ter sabedoria, eu quero aprender, eu quero ter facilidade para aprender. Então abra minha mente, me dá entendimento, me ensina o que eu tenho que fazer para estar mais perto. Eu oro ao Senhor pedindo, porque eu quero ter conhecimento, eu quero ser uma mestre, eu quero ser mesmo alguém com muita graça e sabedoria, mas não para ser orgulhosa e soberba, ignorante, arrotar a sabedoria na cara dos outros. Não quero isso, eu quero continuar sendo humilde. Por isso eu oro muito pelos meus sentimentos, eu oro muito pelo meu equilíbrio emocional. Eu peço a Deus para tirar a arrogância, o orgulho que tem derrubado muito crente, a soberba, entendeu? Porque é o perigo na vida do crente, é a soberba e o orgulho, né? Os sentimentos que estão no coração de Satanás. Nós precisamos pedir a Deus para tirar. Ai, misericórdia, não tem isso. Minha filha, você que não ore pra Deus arrancar dentro de você, não, que você vai ver se você não nutre e vai ficar mais forte do que você mesmo. Tem que orar pedindo, tira a soberba, tira o orgulho. Se for necessário, me envergonha, usa alguém, aponta meu erro, aponta meu pecado. É assim, irmãos, crente que quer morar no céu tem que assumir erro, tem que assumir responsabilidade. Eu oro ao Senhor, Senhor, não me deixa negar o teu nome com as minhas atitudes. Se o Senhor vê que eu tô indo pro caminho do erro, usa alguém pra me exortar, usa alguém pra me corrigir. Eu posso ficar chateada na hora, posso chorar, pode ser o que for, mas eu vou saber que é o próprio Deus me corrigindo. Por quê? Porque a gente se conhece, irmão, a gente sabe que nós somos. Nós não podemos ser orgulhosos, soberbos. Não existe ninguém mais santo que ninguém, nem melhor que ninguém. Santo do santo é Jesus. Nós estamos lutando para ter uma vida de santidade. Nós estamos guerreando para viver uma vida de santidade. Mas se alguém pisar no nosso calo, a gente tem vontade de dar um soco na pessoa. Mas se você não tiver o equilíbrio emocional, você acaba dando esse soco. Porque você está vendo crente aí esbufetando um ao outro por aí afora. Porque não tem equilíbrio emocional. Porque quer disputar tudo no tapa. Agora, se você tiver o equilíbrio, você vai conseguir passar aquele processo, aquele desejo que você teve de retrucar, de devolver aquela afronta, de devolver aquela piada, aquela indireta, ou até aquele tapa que você tomou, da mesma forma. Se você tiver equilíbrio, você vai deixar na mão do Senhor. Claro que você não vai ficar ali servindo
de saco de pancada para ninguém. Você vai se desviar, vai sair daquele ali, entendeu? De preferência, você é uma pessoa equilibrada, você nem entra em assuntos como esse. Você nem habita nos ambientes como esse, quando você tem um equilíbrio emocional. Quando você cresceu espiritualmente, esses ambientes não te pertencem. São ambientes que você não vai estar, tá entendendo? Então, por isso, nós precisamos entender. Aí ele vai continuar o versículo 12. Estou no versículo 12, tá? Aí diz assim, voltastes a necessitar de leite. Ele está dizendo, vocês voltaram a necessitar de leite depois dessa caminhada tão grande. Vocês retrocederam para trás. Agora, tudo que vocês aprenderam até aqui, vocês vão ter que aprender de novo. Olha só, a cauterização da mente, irmãos. A cauterização da mente. Vou até marcar isso aqui, porque vai falar sobre cauterização. A cauterização da mente da pessoa, entendeu? Tá na igreja, mas voltou para trás, retrocedeu para a vida pequena. Aí sabe como é que tá essas pessoas aqui? Essas pessoas aqui tá nanicas na fé. São pessoas que tá com... eu até tento falar esse nome, eu achei tão difícil, eu não sei. Hidrocefalia. Hidrocefalia. São pessoas que às vezes tem até a cabeça grande demais, tem muito conhecimento, mas o corpo tá pequeno, tá nanico. O corpo não cresceu, não desenvolveu. Por quê? Muitos pedem muito conhecimento, né? Mas não tem graça. Então tem muito conhecimento, tu perguntar, sabe? Tem gente que fica rotando, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 3 vezes, eu já li a Bíblia 5 vezes, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Tem gente que fica contando vantagem de quantas vezes leu a Bíblia. Sim, mas de quantas vezes você está vivendo a Bíblia? Porque ler a Bíblia é uma coisa, agora viver ela é outra. E aí? Talvez já leu 30 vezes, mas quantas vezes você vive ela durante o seu dia? Porque o negócio não é você saber conhecer a palavra, né? Tem gente que sabe muitos versículos de cabeça gravado, vai. Aí você fala uma coisa, a pessoa vai lá, aquele monte, joga pra cima de você aquele monte de coisa dizendo que sabe. Mas e aí, tá vivendo até qual o nível de vivência da palavra de Deus que você vive? Porque saber, muita gente sabe, o negócio é viver. Tem muitos teólogos aí que são incrédulos. São homens que conhecem a Bíblia, já leu várias vezes a Bíblia, mas lê a Bíblia com cigarro, um charuto na boca, um cigarro na boca, um copo de cachaça bebendo. Aí tem gente que faz isso. Pessoas que já cresceu no conhecimento, só no conhecimento. Então são pessoas com hidrocefalia, cabeça grande, corpo pequeno, né? Braço pequeno, perna pequena, corpo pequeno e cabeça gigante. Muita sabedoria, mas não tem Deus. Não adianta nada ter sabedoria, mas não ter Deus. Não é isso que o escritor está ensinando. Não é isso que o escritor está dizendo. O escritor está dizendo que as pessoas caminharam e resolveram retroceder novamente para trás da fé. E eles agora novamente vão ser novamente eles vão necessitar que alguém venha ensinar novamente, que alguém volte a ensinar eles novamente, né, a palavra de Deus. Quanto já devias estar recebendo alimento sólido? Então, vocês voltaram a necessitar de leite, né, como bebês na fé, novatos na fé. Pessoas que você tem que ter cuidado, né? Falar com muito amor, com muito claro que o cristão deve viver com amor. Mas no início da caminhada, quando a pessoa novo convertida, tem que ser tratado com muita sabedoria. Porque qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Porque até então a pessoa vem se sentindo a pior dos pecadores naquele momento, sabendo que nós somos mesmo os piores do pecador. Mas parece que tudo aquilo vai para cima da mente e do corpo da pessoa. Então ele tá dizendo, só que agora já era para você estar no alimento sólido, né? Tomando mocotó, feijoada, caldo de feijão com farinha, né, carne seca com banana da terra frita. Eu gosto, tá, gente? Tô falando que eu gosto. Então, era pra estar comendo comida forte, comida que sustenta, né? Não ficar ali tomando copinho de leite, porque quando a criança nasce, é o leite, aquele leite ali que vai sustentando a criança. Ela vai tomando leite, porque a comida tem que ser molinha, tem que ser papinho, porque não tem dente ainda, né? Claro, Pedro, ele cita também sobre o leite espiritual. Mas qual o leite espiritual que Pedro tá falando para crescer forte? 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Depois você lê lá, né? Pedro fala assim, que a gente tem que desejar a Deus como se deseja o leite espiritual. Qual o leite espiritual que ele está citando ali? O leite espiritual que Pedro está citando é o primeiro leite, é aquele leite grosso, é aquele leite, como é o nome? Que nós, mãe, né, produzimos logo no primeiro mês. Eu esqueci o nome daquele leite. É um leite bem forte, ele é forte que fica amarelado. Sabe? Aquele leite é um leite muito importante no início ali de vida do bebê, né? Meu Deus, eu esqueci, irmãos, me deu um branco na mente, não consigo lembrar o nome daquele leite ali, que são o início, né? Com aquele leite forte. Mas alguém vai lembrar aí e vai entender o que eu tô falando. Então, aquele leite ali, ele é aquele leite forte, aquele leite que tem tudo que o bebê precisa, que o recém-nascido precisa para crescer forte. Então, aquele leite ali, ele é principal na vida do recém-nascido. Então, é isso que Pedro escreve. Pedro tá dizendo, vocês que estão recém-nascidos na fé, precisam desse leite espiritual. Então, esse leite espiritual me faz desejar a Deus. Então, é isso que ele tá dizendo ali. Mas aqui, o escritor dos Hebreus, ele está falando que esses irmãos aqui,
já não deveria estar tomando mais leite. Esses irmãos que teriam que estar comendo comida forte, sólida, né? Comida forte. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo escreve dizendo assim, ó, eu queria falar com vós como homens, né? Espirituais, mas ainda sois carnais. Ainda vive na carnalidade. Então, eu não tenho como falar no nível espiritual que vocês precisam ouvir para crescer. É isso que está acontecendo. Essas pessoas aqui não entendiam mais o espiritual. Se tornaram pessoas carnais e estavam retrocedendo. Perigo, irmão. A carnalidade é um perigo. Então, ele está escrevendo falando sobre isso. O verso 13, ele vai falar, ora, quem precisa de alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Criança é imatura, inocente, não tem discernimento. É isso que ele está dizendo, criança que não tem discernimento, uma criança imatura. Onde tem animal, né, onde a pessoa tem animal, pet, né, como eles falam hoje, tem um cachorro em casa, um gato em casa, se você tem uma criança pequena, uma criança assim, até uns 3 anos, que não, né, não reflete, né, faz as coisas sem pensar, se você deixar o prato de ração no chão e o cachorro for comer, a criança fica perto, a criança come a ração do cachorro, bebe água do cachorro, porque não tem sabedoria. Meus filhos, quando eles eram pequenos, eu tinha que ficar o tempo todo atrás dele, porque um vacilinho que eu dava, eles apontavam. Pedro Henrique, quando era pequeno, Pedro Henrique entrava dentro da geladeira, ele comia a manteiga toda, ele bebia o leite da caixinha na boca. Ele deu, entrava os dois pequenos. Quando eles eram pequenininhos, os dois. Eles faziam isso. Entrava dentro da geladeira e bagunçava tudo, irmão. Mordia tomate, fazia aquela bagunça. Aí, num piscar de olho, assim, que eu distraía deles, eles entravam dentro do guarda-roupa. Eles tiravam as roupas do guarda-roupa, que eles gostavam muito de ficar se escondendo, assim. Entravam debaixo da cama, levavam aquele monte de coisa. Então, crianças imaturas que não têm discernimento, que não sabe o que está fazendo. Aqui, o escritor de Hebreus está falando isso, né? Crentes imaturos, né? Que era para estar adulto, já estão criança ainda na fé. Amém? Vamos encerrar aqui e eu vou dar continuidade já pra gente entrar no capítulo 6, porque já tá chegando, já passou de 15 minutos. Vou encerrar aqui e a gente vai voltar, eu vou voltar de novo, né, pro próximo vídeo, já pra gente entrar, porque esse assunto de maturidade aqui vai até o capítulo 6, até o verso 3 do capítulo 6. Vai falar de maturidade. Depois vai falar sobre o perigo de rejeitar, né? A fé, que continua também falando sobre maturidade. Também vai falar como viver como herdeiros de Deus, que também vai falar sobre maturidade. Porém, vai entrar outros assuntos. Então, eu vou encerrar aqui no início do capítulo 6, para poder não haver confusão, tá bom? Então, vou parar aqui, vamos orar e daqui a pouco eu vou continuar para poder ficar esse assunto de maturidade junto. Amém? Senhor, eu quero clamar a tua graça, a tua misericórdia neste momento, te agradecer por este dia, te agradecer pela tua palavra poderosa. Nós não queremos ficar meninos na fé, crianças na fé, imaturos. Nós queremos ter crescimento espiritual, nós queremos receber desse puro leite para te desejar, Senhor. Como Pedro escreveu na sua epístola, que nós queremos ter desejo pelo conhecimento, desejo em conhecer o Senhor, as tuas verdades, a tua palavra que é viva e eficaz. Eu me coloco nas tuas mãos neste momento e apresento teus filhos em tuas mãos também. Abra o entendimento deles, ó Pai. Abre a mente, dá sabedoria, dá graça, para que eles cresçam e sejam maduros na fé. No nome santo de Jesus. Amém? Você que tem se inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Que a paz do Eterno alcance o teu coração, a tua casa, a tua família. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha, chama mais alguém aí para se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Amém? Até amanhã. Vamos continuar.